minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Começa a partir de agora mais uma edição do 5 Minutos de Fama especial BBB 23. Nesse programa a gente vai falar sobre a eliminação do Fred Nicásio. Ele deixou o confinamento com 51,14% dos votos. É a terceira vez, que o Fred sai do programa, é a terceira vez que o Fred foi eliminado. Pra quem não lembra, na primeira vez ele foi pro quarto secreto, Depois ele foi eliminado normalmente pelo jogo, e aí dessa última vez ele fez a repescagem, voltou pro programa e acabou sendo eliminado de novo. Ele participou de um paredão triplo com a Bruna, que ficou com 47,53% dos votos, e a Saraline, que teve 1,33% dos votos. Durante toda essa semana de votação eu acompanhei nas redes sociais, acompanhei as enquetes, e muitos sites apontavam a Bruna como sendo a eliminada dessa semana, mas o pessoal ficou bem dividido aí, porque a gente, analisando a trajetória do Fred Nicásio, a gente percebe que ele teve muitas chances, não é verdade? Ele foi e voltou várias vezes. Ele, dessa última vez agora, na repescagem, ele teve a oportunidade de passar quase 20 dias aqui fora, se não me engano foram 19, com informações. Ele assistiu vídeos, assistiu muita coisa, conseguiu formar a opinião a respeito do jogo de muita gente que ainda estava confinada, e aí quando ele volta para casa, quando ele volta nessa repescagem, no meu ponto de vista, ele utiliza isso tudo contra ele. Ele poderia ter utilizado todas essas informações a favor dele, mas a sensação que eu tive é que ele voltou nessa repescagem para continuar um jogo que havia terminado lá atrás. Ele não teve a possibilidade, a sensação de recomeçar, Então a ideia que eu tive sobre esse jogo do Fred, a partir desse momento que ele volta para casa nessa repescagem, foi que ele continuou o que havia terminado lá atrás. E claro, se ele saiu lá atrás, foi por uma série de erros, uma série de insatisfações que o público também não estava curtindo muito, e aí ele recomeçar daquele ponto lá de trás, eu acho que foi um dos grandes fatores que levaram ele a essa eliminação. Bom, o que a gente pode pensar assim a respeito do Fred, a gente já comentou aqui na primeira eliminação dele. Eu acho que não muda muito, essa configuração não muda muito. O Fred, ele é um jogador bastante escorregadio. Ele foi, na verdade, um participante com um jogo bastante duvidoso, ainda que ele falasse alto muitas vezes, ainda que muitas vezes também ele falasse baixo, de uma forma até, digamos assim, para alfinetar, de uma forma sonsa que ele tinha. Não gostei do jogo dele desde o início. Eu acho que muitas coisas que ele levantou ali dentro foram desnecessárias. Aquela questão toda daquela confusão que teve com a Kay, com o Gustavo na época e com o Christian, uma coisa que já deveria ter sido resolvida, ele ficou trazendo isso de volta agora, na repescagem. Enfim, ele tentou atirar para todos os lados, e eu acho que a coisa não é bem por aí. Eu acho que ele se perdeu bastante. Ele poderia sim, ele tinha um potencial muito grande de ter continuado, de não ter sido eliminado agora, mas se ele tivesse conseguido utilizar todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, tudo a seu favor. E eu acho que ele começou a disparar uma metralhadora, de qualidades e defeitos na mesma proporção. Ele acabou, acho que, se perdendo um pouco em relação a isso. Bom, ainda falando sobre ele, sobre essa tática de jogo do Fred, a gente viu aí que nesse momento em que ele volta para casa, ele volta tomando aí a mesma água que a Domitila Barros, a água da Good Vibes. Então ele não quer guerra com ninguém, ele finge ser paz e amor, mas enquanto isso, lá no quarto fundo do mar, ele continuava articulando os votos, continuava articulando as pessoas, porque eu sempre falei isso, até eu cheguei a comentar na página da Domitila, no perfil, que ele iria estragar o jogo da Domitila. Se ele tivesse continuado, com certeza ele iria estragar, porque ele joga de uma forma egoísta. Ainda que ele envolva todo mundo, ele estava jogando de uma forma egoísta. Então o Fred sai agora com essa porcentagem aí, com 51,14%, e o momento da despedida dele foi um momento assim, que não teve lá grandes emoções, A gente pode perceber que ele cumprimentou todo mundo, o pessoal da casa, reta final, gente? O pessoal da casa cumprimentou ele numa boa. Destaque aqui
para o Ricardo Alface, que estava líder, né, e que indicou o Fred. Então ele sai pela indicação do líder Ricardo Alface. O Ricardo falou com ele: olha, isso tudo foi jogo, tá tudo bem, o que aconteceu aqui foi jogo, né, que eu não tenho nada contra você, então assim, tudo daqui foi jogo. O Fred Nicásio também se despediu da Aline, ele deu um beijo na testa dela, uma coisa assim que eu achei bastante falsa. Eu acho que não tinha necessidade disso, talvez um abraço, alguma coisa, tudo bem, mas aí ele resolveu dar esse beijo na testa da Aline na hora da despedida. Percebi que, claro, a Sara ficou muito triste, porque a Sara era parceira dele, a própria Domitila também ficou arrasada, mas depois, durante a madrugada, ela conseguiu se restabelecer, conseguiu se recompor, né, porque afinal de contas o jogo segue, e não foi aquela despedida que tem ainda um peso maior de emoção quando todo mundo vai lá para a porta da eliminação, porque como estava já montada a prova do líder lá na parte externa, então o Fred Nicásio teve que se despedir de todo mundo na sala mesmo, saiu pela cozinha ali, saiu pela xepa, e o pessoal não teve aquele momento todo de despedida, né, aquela coisa emocionante. E aí, lá na casa, ainda antes de sair, o Fred começou a dizer que havia cumprido a missão dele, que ele já meio que sentia, né, que talvez ele fosse sair. A gente sabe que isso nunca é verdade, porque todo mundo quer ficar ali para ganhar o prêmio, né? Mas aí ele disse que já estava sentindo que ele cumpriu a missão dele, ele tinha uma missão no programa e que ele precisava ter retornado para terminar essa missão. A gente só não entende até agora que missão era essa. Eu tô até agora me perguntando aqui que tipo de missão era essa que o Fred Nicásio tanto disse que tinha que ter terminado lá na casa, até porque ele voltou e eu acho que ele não fez a menor diferença. A Larissa até mexeu algumas pecinhas aí, né? Ela teve uma funcionalidade nessa repescagem. Agora o Fred Nicásio, na minha opinião, ele voltou e estava ali fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo antes de ser eliminado lá atrás. No discurso do Tadeu, a gente sempre ressalta aqui algumas coisas interessantes. Teve uma parte que eu gostei, que ele disse que o eliminado dessa semana, ele saiu, mas não com um motivo isolado, né? E isso é muito verdade, porque o que leva o Fred a ser eliminado é um somatório, né? É um monte de situações que foram acontecendo ao longo do jogo, tanto na primeira vez, antes dele ter sido eliminado lá atrás, como nessa repescagem, nessa volta agora. Eu acho que o pessoal, tanto o público quanto o pessoal da casa, a gente tinha a mesma visão a respeito do jogo do Fred. E aí nessa semana, quando ele teve aquele embate ali no jogo da discórdia com a Aline, aí eu percebi que realmente ele estava de fato recomeçando um jogo que ele havia interrompido lá atrás com a eliminação dele, e que ele não veio com proposta nova, com mudança, coisíssima nenhuma. Ele queria mesmo era causar e ganhar popularidade. A gente viu que ele é uma pessoa sim bastante soberba, é um cara que tem um ego bastante inflado, né? Isso é bom dentro do confinamento até uma parte, mas também prejudica muito o jogo. E aí, quer dizer, junta isso tudo, essas frustrações, essas insatisfações, tanto do lá que o pessoal lá na casa percebia, quanto a gente aqui fora, e resulta, obviamente, nessa eliminação. Depois da eliminação do Fred, seguindo o modo acelerado, teve prova do líder. Foi uma prova dividida em 3 fases, onde na primeira fase os participantes tinham que acertar os cards, né? Foi uma primeira fase, relembrando aí um pouco de jogo da memória, eles tinham que memorizar os cards e acertar as combinações. Na segunda fase, e lembrando só, gente, que essas fases eram eliminatórias. Na segunda fase foi um quebra-cabeça também bastante complicado ali, onde a Sara e a Amanda conseguiram vencer essa segunda fase, passando então, foram as finalistas, passando para a terceira fase. A terceira fase foi a piscina de bolinhas. Eles tinham que encontrar ali 3 cards, as duas tinham que encontrar 5 cards dentro da piscina, e aí, claro, a Sara conseguiu vencer, a Amanda se enrolou um pouquinho, a Amanda até tinha começado bem, mas a Sara venceu, passou na frente da Amanda e foi consagrada a líder dessa semana. Vai ser uma liderança bastante
bastante curtinha, né? Ela levou aí, eu achei legal que na hora da consagração da liderança dela, ela escolheu, claro, o Ricardo Alface para ficar no quarto do líder e também o César Black. Afinal de contas, o César Black chorava muito, literalmente, por não ter participado ainda com tanta frequência do quarto do líder, desfrutado da liderança. Coitado, também vai desfrutar super pouco, né? Porque essa liderança da Sara vai ser bem curtinha. E parabéns para Sara, que saiu de um paredão, apesar de ter tido aí uma votação baixa, né? 1,33%, mas ela sai de um paredão, vai direto para a liderança, ou seja, tá jogando bem, né? Com todos os seus defeitos, a Sara tá jogando muito bem. Bom, nessa liderança da Sara, logo depois que foi consagrada a liderança, todo mundo foi lá para a sala, né? E aí teve a formação do novo paredão. Essa formação do novo paredão, gente, também foi bastante interessante. Olha, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil, eu vou explicar já por quê. O que acontece? A Sara indicou a Amanda para esse paredão, ou seja, não teve prova bate-volta, nada disso. E aí os dois mais votados da casa também formaram esse paredão triplo. No caso, os dois mais votados foram a Aline e o César. E aí a gente percebe que tanto a Amanda, quanto a Aline, quanto o César, eles vieram já de outros paredões anteriores com porcentagens bem baixas, né? Então a gente vai ficar naquela expectativa para ver quem vai sair, como é que vai acontecer essa votação. Eu já vi na internet ao longo da madrugada que muita gente já estava pedindo para o César sair, né? O César, que tem alguns problemas de relacionamento na casa, ele uma hora tá no quarto fundo do mar, outra hora ele tá no quarto deserto, apesar de que agora, no meu ponto de vista, não tem mais essa história de quarto. Acho que a saída do Fred, ela determina oficialmente que não vai ter mais quarto. Parece, né, que a gente também já acompanhou pelas redes sociais aí que vai unificar todo mundo agora num quarto só, mas será que vai todo mundo pro quarto fundo do mar? Será que vai todo mundo pro quarto deserto? A gente ainda não sabe, mas parece que agora nos próximos dias vai acontecer essa dinâmica aí de juntar todo mundo num quarto só. Mas, voltando ao paredão, a gente vai agora tentar entender nessa reta final o que realmente está acontecendo, porque a Aline é uma ótima jogadora, ela tem uma estratégia diferente, ela tem um modo de jogar diferente. A Amanda também é uma boa jogadora, apesar de ser toda embananada ali, ela também é uma boa jogadora, já se salvou de muitos paredões, né? E o César Black também é um bom jogador, com todos os seus defeitos, ele também é um bom jogador, e a gente também vai procurar saber o que o público vai escolher, né? Na verdade, desses três indicados. Então, paredão dessa semana com Amanda, Aline e César. A gente vai entender um pouco agora sobre o cronograma, né? Porque a gente ainda tá nesse modo acelerado, tem muita coisa para acontecer. Hoje, né, a gente vai ter assim, uma festa. A gente hoje tem festa, quarta-feira, vai ter festa na casa, é um momento para todo mundo pausar, é um momento para todo mundo respirar um pouquinho, né? Vai ter festa com Ivete Sangalo e participação da Rebeca, então assim, vai ser uma grande festa, acho que o pessoal precisa disso. Mas olha, logo na quinta-feira, no dia 13, tem mais uma eliminação e prova do líder na sequência. Então, na quinta-feira vai sair ou a Amanda, ou a Aline, ou o César. E na sequência vai ter prova do líder. No dia 16, no domingo, vai ter uma nova eliminação. Vai ter prova do líder e paredão também. Olha só como é que vai ser rápido. No dia 18, na terça-feira, tem nova eliminação, tem prova do líder e nova formação de paredão. Na quarta-feira, dia 19, eu volto aqui com o programa para atualizar vocês sobre tudo que vai acontecer. Vai ser uma semana turbo, então todo mundo fique ligado aí. No dia 19 eu volto para a gente poder pontuar sobre o eliminado do dia 18 e também sobre os outros dois eliminados, né, do dia 16 e do dia 13, porque tem muita coisa para acontecer. Então, nessa reta final do programa, o programa que tem aí uma história bacana, né, essa edição foi bastante movimentada, né, a gente pode dizer assim. Então, tem muitos acontecimentos, na verdade, lá do confinamento. Então, assim, a gente já está chegando na reta final e aí no dia 19 eu vou voltar aqui no programa para poder explicar um pouco sobre os que saíram e também explicar o que vai acontecer daqui para frente, porque ainda tem chão para acontecer. A gente ainda tem aí no dia 23 a formação do top 3, tá muito pertinho. Então, na próxima semana a gente também vai entrar em modo turbo,
Vamos ver aí a reta final, os últimos momentos do Big Brother Brasil. Olha, gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Agora tá uma correria louca, porque é modo turbo lá na casa do BBB, é modo turbo aqui no 5 Minutos de Fama, e a gente vai acompanhar tudo, trazendo sempre para você as melhores informações, os resumos de tudo o que está acontecendo na casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. A gente se vê então na quarta-feira, dia 19, aqui no 5 Minutos de Fama. Um grande abraço para todo mundo e até lá! Cinco Minutos de Fama, especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.